Portistas, sejam bem-vindos a mais um episódio onde se sente cada segundo com o coração na garganta, onde nada é morno, onde cada detalhe importa, onde viver o clube é respirar fundo e aguentar firme, porque o que aí vem, vai mexer contigo. Hoje, vamos falar de 5 momentos absolutamente marcantes, mas não te vou dizer quem, nem o quê, nem porquê, só te garanto isto. Há uma injustiça que revolta, uma possível mudança que ninguém está a ver chegar, um escândalo que abalou tudo no último clássico, uma luz ao fundo do túnel que reacende a alma portista e uma bomba final que pode mudar o rumo da época. 5 notícias. 5 emoções. Uma viagem pela raiva, pela dor, pelo colapso e pela esperança que nunca morre. E se sentes este clube como nós sentimos, deixa já o like, ativa o sininho e subscreve, porque aqui vive-se o Porto até à última gota de suor. Agora, agarra-te. Isto não é só uma escolha técnica. Isto não é só uma convocatória. Isto é um murro no orgulho de quem veste de azul e branco e de quem tem olhos na cara para ver quem é que está a partir tudo neste início de época. Alberto Costa, o lateral direito mais decisivo da Liga até agora, foi completamente ignorado por Roberto Martínez. Sim, ignorado. Esquecido. Trocado por um lateral esquerdo para substituir outro lateral direito. E nem sequer foi porque não havia opções. Havia. Estava ali. No Dragão. Com 4 assistências em 4 jogos. Líder. Incansável. Imparável. Mas não. O selecionador decidiu que, em vez de premiar quem rende, quem está em forma, quem está a mostrar que é jogador de seleção com cada corrida, com cada cruzamento, com cada corte, preferiu ficar com quem já conhece. Com quem já treinou. Com o seguro. Com o politicamente confortável. E nós? E o Porto? E os adeptos? Ficamos a ver esta palhaçada a acontecer à frente dos nossos olhos, como se fosse normal. Como se fosse aceitável. A desculpa foi bonita, que o ambiente de seleção é diferente, que há uma hierarquia, que o Alberto está no radar. No radar. Ele devia estar era no avião. No relevado. A representar Portugal com a mesma garra com que representa o Porto. E o mais irritante no meio disto tudo é que ninguém se indigna. Ninguém levanta a voz. Dizem que não é um desgosto. Que é só uma questão de tempo. Mas desde quando é que um jogador que está a brilhar assim tem de esperar por tempo? Por contexto? Não. O que ele tem de esperar é que deixem de o boicotar. Porque isto é um boicote, e é também um sinal claro para dentro do balneário do Porto. A mensagem que fica é: podes fazer tudo bem, podes dar tudo pelo clube, podes ser o melhor em campo todos os jogos, que mesmo assim, se não fores do círculo certo, não entras. Fica o recado. Fica a frustração. Fica a revolta. E lá está ele, o Alberto, a treinar como um leão, a evoluir num sistema taticamente exigente, a mostrar maturidade, raça e inteligência. Tudo o que a seleção precisa. Tudo o que está a ser ignorado. Mas atenção, esta humilhação pode virar combustível. Porque se há coisa que um jogador do Porto sabe fazer, é transformar injustiça em motivação. Já vimos isto antes. Já vimos craques crescerem com estas pancadas. Só que não deixa de doer. Não deixa de revoltar. Não deixa de ser mais uma facada no orgulho de um clube que tem dado tanto à seleção e que tantas vezes vê os seus jogadores postos de lado. Se ele continuar assim, se continuar a decidir jogos, a limpar o flanco direito com classe, a somar assistências e aplausos, vai ser impossível ignorá-lo para o Mundial. Mas até lá, vamos estar aqui a gritar pelo que é justo. Porque isto foi um roubo. E se achas que isto foi duro, espera para veres o que vem a seguir. Porque a próxima notícia envolve 2 promessas brasileiras, um interesse secreto e uma possível mudança radical no plantel do Porto. Ninguém se despede, ninguém faz barulho. Mas, de repente, está tudo a mudar por baixo dos nossos pés. Enquanto andamos distraídos com os jogos, os castigos, as polémicas do costume, o Porto já está a preparar o futuro. E esse futuro pode significar o adeus silencioso a nomes que hoje ainda damos como garantidos. Chegou do Brasil uma informação que devia estar a fazer soar alarmes em todos os corredores do Dragão. Os Dragões sondaram o Santos para saber em que condições poderiam contratar 2 laterais promissores, JP Shermont e Sousa. Um é lateral direito, o outro esquerdo. Ambos com 18, 19 anos. Ambos vistos como diamantes em bruto. Mas atenção, não se trata só de uma olhadela inocente para o mercado sul-americano. Isto são sondagens sérias. Interesses reais. E se o Porto está à procura de 2 laterais jovens ao mesmo tempo,
O que é que isso quer dizer sobre quem já cá está? Será que alguém vai sair em janeiro? Será que esta direção já está a abrir caminho para uma nova dupla de flancos? Será que os nossos miúdos, como Tomás Esteves ou Rodrigo Pinheiro, estão a ser ultrapassados sem sequer terem a chance de provar o seu valor? E mais, se um deles é lateral direito, então que raio de mensagem é que isto passa ao Alberto Costa? Primeiro, vê-se ignorado na seleção. Agora, pode estar a ver o seu próprio clube a preparar a chegada de um concorrente direto? Mas andamos a premiar o rendimento ou a enterrar quem dá tudo em campo? Shermond já tem 50 jogos pelo Santos. Não é nenhum menino. Sousa já leva 25 e é apontado como o novo Alexandro, nome que, aliás, nos diz muito bem. O Porto sabe identificar talento no Brasil. Já o fez antes. Mas também sabe que quando se mexe cedo demais, é porque está a antecipar uma perda. E é aqui que tudo fica mais inquietante. Porque esta sondagem não é só sobre futuro. É sobre instabilidade. É sobre incerteza. É sobre um plantel que pode estar prestes a ser mexido onde menos esperávamos, nas laterais. Uma zona onde, até há pouco tempo, parecia tudo tranquilo. O que mais custa é a sensação de que estas mudanças acontecem sem aviso, sem explicação, sem reação dos adeptos. Só se descobre quando já está feito. Quando já é tarde. Quando já foi vendido um jogador importante ou dispensado um miúdo da formação com potencial real. E é aí que bate mais forte, porque mexe com a nostalgia de quem ainda se lembra de ver surgir os laterais mágicos, os que corriam a linha como flechas, os que davam tudo até ao último minuto. Os que eram nossos. Formados por nós. Crescidos aqui. Ver o clube procurar fora antes de olhar para dentro dói. Porque sabemos que há talento cá dentro. Sabemos que há qualidade na formação. E sabemos, acima de tudo, que o Porto sempre foi feito por quem sente, não por quem é apenas mais um nome numa folha de Excel enviada do Brasil. Ainda não há proposta formal. Ainda não há avião marcado. Mas o radar está ligado. E quando o Porto começa a procurar, é porque alguém vai sair. Mas acredita, isto ainda nem é o fundo do poço. O que vem a seguir é um escândalo, um verdadeiro espetáculo de expulsões, multas e vergonha, que manchou o nome do clube num dos palcos mais importantes da época. Alvalade. Clássico. Tudo à flor da pele. Era daqueles jogos em que cada gesto conta, cada palavra pesa, cada atitude fica marcada. E o Porto perdeu a cabeça. Lino Godinho, adjunto de Francesco Farioli, foi expulso ainda na primeira parte. E não foi por pouco, foi por insulto, foi por gestos, foi por linguagem ofensiva, o árbitro não hesitou. Mostrou o caminho do balneário aos 29 minutos e o banco do Porto ficou manchado. Mas não acabou ali, porque no final da partida, o preparador físico Callum Walsh também resolveu deixar a compostura de lado. Foi direto a um jogador adversário, empurrou, gerou conflito e, claro, também ele castigado com suspensão e multa pesada. E o clube paga a fatura. Literalmente. Mais de 7.000 euros em multas, por comportamento da equipa técnica, por atrasos no regresso para a segunda parte e até pelos adeptos. E sim, nós sabemos que o apoio portista é apaixonado, é vocal, é intenso, mas há momentos em que essa intensidade passa do limite. E quando isso acontece, quem paga é o nome do Porto. O que mais dói nisto tudo não são os valores. Não é o castigo. É o que representa. É o reflexo de um clube que está a perder o controle nos momentos de maior exigência. Quando mais precisamos de foco, de cabeça fria, de liderança, o que se vê são explosões, faltas de respeito, perdas de compostura. E tudo isto num palco nacional. À frente de todos. Lino Godinho até pediu desculpa. Foi ao balneário dos árbitros, autorizado, cara a cara, com os delegados da Liga presentes. Um gesto que mostra algum arrependimento. Mas que também chega tarde. Porque o dano já estava feito. E as consequências já estavam lançadas. E o que é que isto diz sobre o ambiente dentro da equipa técnica? Sobre a pressão interna? Sobre a capacidade de gerir os momentos mais quentes? Porque não é só um erro isolado. É uma sequência. Um padrão. Uma tendência que está a crescer e que, se não for travada agora, pode explodir numa crise real. Os jogadores veem isto. Sentem isto. Percebem quando a liderança está tensa, quando os ânimos estão à flor da pele, quando a voz do banco não é de orientação, mas de fúria. E isso contamina. Isso espalha-se. Isso mina tudo o que se está a construir. E os adeptos?
O que é que sentem quando saem de um clássico não a falar do jogo, mas das expulsões, das multas, dos comportamentos? É mais um desgaste. Mais uma pedra em cima daquilo que devia ser um projeto sólido, focado e pronto para ganhar. A direção tem de agir. O clube tem de reagir. Porque isto não é o Porto que conhecemos. Isto não é o Porto que se impõe pela competência, pela estratégia, pela força competitiva. Isto é um Porto à deriva, que precisa de reencontrar a calma sem perder a garra. A firmeza sem perder a paixão. Mas nem tudo está perdido. Porque quando parece que o ambiente já não aguenta mais tensão, surge uma voz diferente. Uma energia nova. Um jogador que, mesmo sem ser titular, já entendeu o que é vestir esta camisola. E o que ele disse vai deixar-te arrepiado. Às vezes, não é preciso ser titular, nem marcar golos, nem levantar troféus. Às vezes, basta uma frase, um olhar, um sentimento puro vindo de quem acabou de chegar, mas já percebeu tudo. 21 anos. Central croata. Ainda sem lugar fixo no 11. Mas já com lugar garantido no coração dos portistas. Numa entrevista dada no seu país natal, este miúdo deixou escapar algo que devia ser mostrado em loop no Olival. Disse que, quando chegou ao Porto, recebeu uma avalanche de mensagens dos adeptos, mesmo sendo, nas palavras dele, um sem nome. Mesmo sem ter provado nada. Mesmo antes de ter tocado numa bola. E o que ele sentiu nesse momento? Apoio. Confiança. Família. Disse que percebeu logo porque é que os adeptos do Porto são os melhores de Portugal. Porque são diferentes. Porque não esperam por golos para apoiar. Apoiam primeiro, acreditam primeiro, sentem primeiro. E quando falou sobre o ambiente em Alvalade, naquele jogo difícil contra o Sporting, os olhos dele brilharam. Disse que foi fenomenal. Que o apoio fora de casa, naquela atmosfera, foi algo que nunca tinha vivido. E é aí que se sente o Porto. Na bancada. No grito. No amor incondicional. Mas não foi só isso. Prepperpique falou de Farioli com respeito, com admiração. Disse que é um treinador detalhista, exigente, que lhe está a ensinar coisas que nunca tinha aprendido. E que sente que vai crescer muito no plano tático sob as ordens do técnico italiano. E é aqui que a chama reacende. Porque no momento em que tanto se fala de saídas, de tensão, de castigos, de frustração, ouvir um jovem que acabou de chegar falar com esta paixão devolve esperança. Devolve alma. Devolve Porto. Porque isto é mais do que futebol. Isto é sentir. É viver. É perceber que, mesmo longe de casa, mesmo sem minutos ainda, há jogadores que entendem o que é vestir esta camisola. O que é representar esta cidade. O que é ter um estádio cheio não só de adeptos, mas de crentes. De apaixonados. De portistas que não desistem. E Prepperpique ainda nem começou. Ainda nem se mostrou a sério. Mas já ganhou um espaço simbólico. Porque mostrou respeito. Mostrou humildade. E, acima de tudo, mostrou gratidão. Gratidão por vestir esta camisola. Gratidão por ser recebido como um dos nossos. É disto que se faz um balneário. É disto que se constrói uma época. É disto que nasce a verdadeira identidade do Porto. Não é só talento. Não é só tática. É coração. É entrega. É sentir-se parte de algo maior. E se este miúdo, vindo do Hajduk Split, já percebeu tudo, então ainda há esperança. Ainda há chama. Ainda há Porto. Mas, mesmo quando o coração volta a bater forte, há sempre uma última reviravolta. Um momento que muda tudo. Uma bomba final prestes a rebentar. E o que te vou contar a seguir, ninguém está preparado. Estás a sentir, não estás? Aquela sensação no peito. Aquele arrepio que vem quando parece que está tudo mais ou menos calmo, mas sabes que ainda falta qualquer coisa. E não é coisa pouca. Porque o Porto não descansa. Não para. Não fecha portas só porque o mercado já fechou. Há trabalho a ser feito nas sombras. E quando ninguém está a olhar, dá-se o passo que muda tudo. Kjuer e Bednarek. Dois nomes que, para alguns, ainda não têm aquele peso mediático. Mas para quem percebe de bola, o que eles fizeram esta semana vale ouro. A Polónia foi jogar fora contra os Países Baixos. Campo difícil. Pressão máxima. E quem é que estava no 11? Quem é que jogou os 90 minutos inteiros, sem tremores, sem medo, com classe? Os dois centrais do Porto.
E não foi só marcar presença. Kjær esteve no início da jogada do golo do empate. Bednarek segurou a linha como um líder. Foram pilares de um empate sofrido, num ambiente onde muitos tremem, e eles mantiveram-se firmes como se aquele relevado fosse o Dragão. Sabes o que isto significa? Que o Porto não tem apenas jogadores. Tem internacionais. Tem centrais titulares em seleções fortes. Tem homens que vão à guerra com a camisola do clube e com a camisola do país e fazem as duas com a mesma coragem. E agora pensa, se eles se afirmam assim no contexto europeu, no cenário de qualificação para o Mundial, imagina o que ainda podem fazer quando o verdadeiro teste da época começar. Champions, clássicos, finais. Está tudo aí ao virar da esquina. E o melhor? O Porto está a construir uma defesa com estatuto europeu, sólida, experiente, reconhecida lá fora. E isso, meu amigo, isso é meio caminho andado para levantar troféus. Porque sem uma defesa forte, não se vai a lado nenhum. Mas com centrais assim, pode-se sonhar alto. Agora olha para trás. Viste onde começamos. Uma injustiça absurda que revoltou tudo e todos. Um mercado que se mexe em silêncio. Uma equipa técnica à beira do colapso. Um miúdo croata que reacendeu a alma. E agora, dois centrais que, jogo após jogo, estão a elevar o nome do Porto além fronteiras. Isto é o ciclo portista. Sofres, ficas revoltado, questionas tudo e depois vês que ainda há chama. Ainda há projeto. Ainda há estrutura. Mas agora, portista, é contigo. Comenta aí em baixo. Diz-me, o que sentiste com a exclusão do Alberto? O que achas da sondagem aos brasileiros? E esta defesa da seleção polaca dá-te confiança? Quero ler tudo. Quero saber se estás comigo nesta caminhada. E já sabes, deixa o like, ativa o sininho e partilha este vídeo com todos os portistas que conheces. Porque este canal não é só para ver. É para viver. Porque quem sente, nunca desiste e quem acredita, volta mais forte.